Olá, queridos alunos, meu nome é Rodrigo Birello, sou professor de Geografia. Nossa aula de hoje nós vamos aprender o conceito dos principais relevos terrestres. Então o objetivo da nossa aula de hoje é entender o conceito de relevo e conhecer as principais formas do nosso relevo. Então, primeiro, saber o que é relevo. Então o relevo terrestre é a parte superficial da litosfera, que é a camada sólida do nosso planeta. Então nós temos que relembrar aquela aula de estrutura da Terra. Então o núcleo do nosso planeta é a parte mais interna que nós temos do planeta, o núcleo, depois o manto, depois a crosta terrestre. E a parte mais superficial da crosta terrestre é a litosfera. Então a litosfera é onde nós construímos as nossas casas, né? A humanidade constrói as casas, as rodovias, os aeroportos, é onde nós vivemos o nosso dia a dia. Então a superfície terrestre, o nosso relevo, ele não é lisinho igual uma casca de ovo. Então nós vamos perceber que horas ele é mais alto, mais baixo, mais plano. Então nós vamos verificar que as principais formas de relevo se dividem em 4, tá bom? Então, as principais formas de relevo são os planaltos, as depressões, as montanhas e as planícies. É até interessante nós, alunos, fazermos uma visualização dessa imagem, porque depois vai servir para uma atividade no final da aula, tá bom? Então, uma representação aqui, um desenho, mostrando os 4 principais tipos de relevo que nós temos. Então, nos próximos slides, nós vamos verificar os 4 tipos de relevos principais do nosso planeta mais a fundo, mais detalhadamente. Então, o primeiro, as montanhas. Então, as montanhas são as formas de relevo que apresentam maior altitude. Então, dentre todas as formas de relevo, são as maiores. Geralmente, dentro da geografia, nós falamos que a mais de 3.000 metros de altura é considerado montanha, tá bom? Característica das montanhas, elas são íngremes e bastante inclinadas, então elas formam, né, esses bicos, geralmente por serem muito altas, vai ter acúmulo de neve por causa da amplitude térmica, né, e da temperatura baixa no seu topo. Então a característica de montanha sempre fazer esses bicos, né, sempre ser muito íngreme e constar com neve em cima dela. Então a característica geral é o maior dentre as formas de relevo existentes. Uma dica aqui, ó. Várias montanhas agrupadas, elas têm o nome de cadeia ou cordilheira. Então, várias montanhas, umas dos lados das outras, elas chamam-se de quê? De cordilheiras. Como nós temos aqui na América do Sul, Cordilheira dos Andes, a maior do planeta, a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, o mais famoso e mais alto do planeta também. A próxima, os planaltos. O planalto também é uma superfície irregular, mas não tão alto como as montanhas. Então os planaltos eles vão ficar de 300 a 3.000 metros. Então toda a superfície irregular de 300 a 3.000 metros são planaltos. É interessante, poderia surgir uma dúvida, professor, qual o tipo de relevo da nossa cidade, né, de Londrina, da nossa região? É de planalto. Então nós estamos numa região de planalto, tá bom? Característica entre 300 e 3.000 metros. Então, ó, variando entre morros, serras e chapadas. Professor, o que é uma chapada, né? Então a chapada é quando a gente verifica que o relevo ele vem numa altitude e ele cai bem abruptamente. Então quando ele cai aqui de vez, aí isso é chamado de chapada, tá bom? Então aqui nós temos imagens bonitas, né, a respeito de planaltos que nós temos. Então um terreno todo irregular, mas não tão alto como montanhas, tá bom? Terceiro, as depressões. Então, depressões são formas de altitudes, né? Formas de relevo com altitudes mais baixas do que o seu entorno. Olhando as imagens, vocês podem falar assim, mas professor, mas é muito parecido com o planalto. Qual é a diferença entre os planaltos e as depressões? A depressão, alunos, é o seguinte. Quando você vem num limite de relevo, desce, forma um vale e depois sobe de novo e continua esse relevo, essa parte que se abaixa aqui, que se forma esse vale, tem um nome que é depressões, tá bom? Então nós conhecemos no nosso dia a dia como vales, mas na geografia essa forma de relevo chama depressões. Nós temos aqui uma muito famosa, né, que é a depressão do Grand Canyon. Então ela vem num planisfério, ela desce, forma esse vale e sobe. Então esse vale formado é uma depressão. E por último,
As planícies. Então, a última das 4 formas de relevo que nós temos no planeta, as planícies. Como o próprio nome diz, planícies, né, que são planas. Então, áreas mais planas, mais tranquilas, né, que passaram muito tempo por processo de erosão, né, de deposição, então são as planícies. Então, formas de relevo mais baixas, geralmente 300 metros abaixo do nível do mar. Então, como é que ficou até o momento? Nós temos montanhas mais de 3.000 metros acima do nível do mar, planaltos, superfícies irregulares também, entre 300 e 3.000 metros, e as planícies agora abaixo de 300 metros. Professor, mas e as depressões? As depressões elas podem constar em qualquer uma dos tipos de relevo, tanto nos planaltos, como nas planícies, como nas montanhas. Então essas regiões de vale. Lembrando que a depressão o quê? Você tem que ter um relevo, desce, volta ao mesmo nível do relevo, essa parte rebaixada, que é o vale, é chamada de depressão. Por isso que até nos 2 últimos slides a depressão e o planalto são muito parecidos, né, um com os outros. E daí nas planícies, nós temos 2 imagens muito bonitas aqui que representam planícies. Essa aqui da nossa esquerda é uma planície na Holanda com plantação de flores. Então a gente verifica a característica da planície, ó. Ela vai embora no horizonte, a gente não vê muita irregularidade. Outra muito conhecida, essa aqui dentro do nosso país, é a planície do Pantanal. Então a gente pode verificar, ó, que ela vai embora também, ó, no horizonte, não vemos tanta o quê? Oscilação entre uma planície e outra, né? Dentro das imagens. Então imagens muito bonitas aí de planícies do nosso planeta. Uma atividade então para nós fazermos. Então em casa, ó, desenhar as principais formas de relevo em seu caderno e completar, né, após os números. Lembra lá daquela imagem que estava completa no nosso slide? Nós vamos refazer ela agora no nosso caderno, então nós podemos usar como exemplo esse desenho. E aqui, ó, estão sendo representadas as 4 formas de relevo do nosso planeta. Então, desenhar, colorir, deixar bem bonito no nosso caderno e na frente dos números a gente o quê? Preencher com a forma de relevo adequada. Então, nesse 4 aqui, professor, qual é, qual não é, a gente pode tirar dúvida a respeito disso, tá bom? E fazer esse dever aí, essa atividade. Então, gente, para finalizar a nossa aula, né, a retomada de conteúdo, o que nós aprendemos hoje nessa aula? Então, ó, estudamos o que é relevo, então lembrando, né, que é a parte mais externa da crosta terrestre, onde os humanos constroem as cidades, nós vivemos o nosso dia a dia, ele não é retinho, ele não é igual uma casca de ovo, ele é todo irregular, e verificamos então as principais formas de relevo que nós temos no planeta, as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Tá bom? Alunos, até a próxima aula e bons estudos!